Olá, meus amores! Vocês já sabem, né? Eu sou a Jaque. Hoje vamos fazer mais uma aqui. Tô eu aqui, a louca, para prender esse cabelo. Cabelo molhado. É ruim ficar com o cabelo molhado? É ruim ficar com o cabelo molhado. Mas pra mim é ainda pior secar o cabelo. Da outra vez eu falei de um tema bem interessante sobre criação de filhos. Gente, se eu não ficar olhando pra vocês, é porque eu tô olhando pro espelho pra poder me direcionar aqui, então vocês me perdoem, não é por mal. E eu falei sobre criação de filhos, mas hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, é o dia 21 de setembro, né? Que é o dia de luta, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E como esse canal aqui, boa parte do conteúdo dele é voltado para mães atípicas, né? Eu sou uma mãe atípica. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque diariamente eu recebo relatos, dúvidas, questionamentos, assim. Muitas mães me procuram para falar sobre tudo o que acontece, né? Tudo o que envolve esse exercício da maternidade, que é muito mais difícil do que uma maternidade típica, e muitas vezes as dúvidas elas são sempre parecidas, os anseios, né? Eu também já estive nesse momento assim de estar entendendo, de estar começando a viver, de estar começando a aceitar, e é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Bom, recentemente eu recebi um relato de uma moça que eu até fiquei assim impressionada, que ela me pediu um conselho se ela deveria ou não falar para as pessoas assim ao redor antes da criança nascer, porque ela tinha receio do que as pessoas iam pensar. E gente, se a gente for viver com esse receio, isso foi uma coisa que eu até falei para ela, a gente não vai viver. Porque as pessoas sempre vão falar um monte de coisas, as pessoas sempre vão falar um monte de bobeiras, as pessoas sempre vão nos culpar, assim, da forma delas, né? Talvez não por mal, mas elas nos culpam, elas sempre acham que a gente fez ou deixou de fazer alguma coisa para que acontecesse, para que a criança viesse, né, com alguma má formação, que a gente deixou de fazer algo, que a gente não se cuidou, e um monte de besteiras que vocês vão ouvir por aí. E a gente realmente tem que trabalhar o nosso psicológico, porque infelizmente essas coisas vão acontecer. Eu acho que não existe uma pessoa, uma mãe de uma criança atípica que não vai passar por isso. Não importa a sua classe social, não importa as pessoas com que você convive, você vai passar por isso. Então é muito importante a gente trabalhar primeiro em nós, trabalhar o nosso psicológico, a aceitação, porque, gente, eu falo assim por experiência própria, se você está passando por isso e você está com dificuldade de aceitação, tá tudo bem, tá tudo certo. Ninguém é preparado para receber esse tipo de diagnóstico. Eu sempre falo isso, ninguém é preparado para ter uma criança típica, embora isso aconteça muito mais do que a gente pensa. Quando a Helena nasceu, nós ficamos no hospital aqui do nosso estado, né? O Jaime Santos Neves, que fica na Serra. Eu sou do Espírito Santo, mas eu moro no interior. Eu precisei de ir para Grande Vitória para poder ter a Helena, porque aqui na minha cidade, né? Cidade que eu moro, que não é minha cidade natal, vocês que me conhecem, né? Que já me acompanham aqui sabem disso, mas para quem tá aqui pela primeira vez, não é minha cidade natal. Mas atualmente eu moro em Nova Venécia, e essa cidade é uma cidade interiorana e não temos estrutura aqui, né, de saúde para poder receber qualquer criança que esteja vindo de uma gestação de alto risco, somente os riscos habituais aí dá pra ter por aqui. Eu fui pra Serra para ter a Helena, e lá no hospital, aí que eu fui entender que não era só comigo, que isso acontecia muito, muito mais até do que eu podia imaginar, do que eu pensava, e situações muito mais desafiadoras. Eu não vou falar muito piores, muito mais difíceis, porque quem sabe do calor do fogo, né, meu bem, é só
a panela. Então, eu não vou dizer que eu estou melhor ou pior que nenhuma mãe, não. Mas existem sim, com certeza, síndromes, más formações que acabam sendo mais desafiadoras, requerem muito mais atenção do que a condição da Helena. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu, antes de falar para todo mundo, eu primeiro fui tentar entender o que estava acontecendo. E eu não falei para todo mundo assim de imediato, né? Até porque também o meu convívio familiar, ele é bastante limitado. Eu tenho contato com apenas 2 das minhas irmãs, mas enfim, isso também já é um assunto para um outro vídeo. E eu falei para essas pessoas que eram super próximas, né? Para algumas amigas que estavam comigo o tempo todo, que sempre estiveram. Mas eu não falei para todo mundo. Para a família mesmo do meu marido, ele só contou no dia que eu entrei em trabalho de parto, um trabalho de parto prematuro. E aí ele acabou contando. Mas por quê? Não é porque a gente é malvado, porque a gente não quer que as pessoas saibam da nossa vida. É por uma questão da gente se preservar um pouquinho. Por quê? Essas situações, elas são assim, primeiro que a gente não tinha uma certeza, não tinha um diagnóstico fechado, tinham várias suposições, como até hoje o único diagnóstico que a Helena tem fechado é a hidrocefalia, não sabemos de onde que veio, fizemos todos os exames, não é genético, não tem uma definição assim clara por parte da medicina. O que pode ter acontecido? Tem várias suposições, várias investigações. E naquele momento a gente estava nesse momento assim do olho do furacão de fazer essas investigações. Então, ou seja, nós não tínhamos respostas nem pra gente. Falar para todo mundo significaria um batalhão de pessoas a cada vez que a gente fosse nos consultórios, né, que a gente fosse nas consultas, querendo saber, e aí que a gente não tinha resposta. Então, a gente tentou se privar um pouco naquele momento de ter que dar tanta explicação. Mas eu sempre falo, isso foi uma coisa nossa, cada um sabe a condição psicológica que tem, né? Se você consegue, tudo bem pra você, dar esse tipo de satisfação, se você acha que você vai conseguir de boa levar isso, porque as pessoas, primeiro, elas são curiosas, e depois que a gente tá falando de uma criança que é neta de alguém, que é sobrinha de alguém, né? Então, que é prima de alguém. Então, essas pessoas vão estar preocupadas e vão querer realmente saber. Então, talvez, se ainda é um pouco difícil para você e você não tem todas as respostas, não seja muito interessante você falar para todos, né? E aí, nós seguramos. Mas o que acontece? Não é uma coisa que talvez vai funcionar para todo mundo. Talvez você tenha um convívio familiar muito, né, próximo. Você mora com pessoas da sua família dentro da tua casa ou, né, bem próximo de você. E isso pode fazer com que você tenha realmente que falar sobre isso. É importante você entender que sempre vai surgir curiosidade. Eu me lembro que Helena tinha 1 mês de vida, a gente foi levar ela para uma consulta aqui fora da cidade, e a gente foi no carro da saúde e o motorista já estava questionando a gente se a menina ia andar. Eu falei, gente, não sabemos, querido, nem nós sabemos. E ninguém preocupa com seu filho se ele não for uma criança típica, com 1 mês de idade, se ele vai andar. E pode acontecer da sua criança nascer sem diagnóstico nenhum e chegar 1 ano não andar. E aí há uma cobrança, as pessoas precisam de saber o quão limitado será o seu filho, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. E quando a gente ainda não tá muito na vibe da aceitação, quando você ainda não trabalhou isso aí em você, essas coisas elas são desgastantes, elas machucam, elas são dolorosas. E eu acho que é por isso que o trabalho tem que ser da gente aceitar, sabe? Da gente primeiro entender o que está acontecendo, entender o problema e aceitar. E ter em você, né, a certeza de que o diagnóstico não é o destino do seu filho. Gente, se você passear por aqui, se você está chegando agora, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, se você olhar aqui pelo canal, tem vários vídeos eu falando do que a gente ouvia dos médicos a respeito da Helena, de tantas coisas que ela não faria, que ela não ia sobreviver, que ela não ia ficar com a gente, que ela ia em estado vegetativo. Então, assim,
não quer dizer que apareceu no diagnóstico que vai ser aquilo ali, que o seu filho está fadado a isso. Então é você entender que apesar de uma limitação, existe em você a vontade de fazer com que essa criança supere esses diagnósticos, supere essas limitações, né? E aí eu acredito que depois, quando você consegue trabalhar isso em você, que você consegue aceitar que realmente o seu filho ele é diferente, ele não terá um desenvolvimento típico como todas as crianças, ele talvez não vai atingir todos os marcos de desenvolvimento, pelo menos não naquela data em que é esperado, isso se torna mais leve, você consegue comunicar isso melhor para as pessoas. Então é importante, se você conseguir fazer esse trabalho, primeiro entender, compreender qual que é o diagnóstico do seu filho, se ele tiver um diagnóstico, né? Procurar entender o que você pode fazer para quando ele chegar aqui fora, para você ajudar ele a superar os possíveis, né, desafios, as possíveis limitações, porque também não é toda criança que recebe um diagnóstico de uma síndrome ou de uma má formação que ela vai ser uma criança limitada. Tem crianças que super surpreendem, nossa, super surpreendem, que maravilha, meu português está maldizido. Que surpreendem as pessoas, recebem um diagnóstico de que não são capazes de determinadas coisas e elas vão superando. Então é importante você entender. E uma coisa também que é muito importante você fazer é procurar ajuda. Nem sempre a gente vai conseguir sozinha. Nem sempre você vai estar forte e vai conseguir lidar com essa situação e tá tudo bem. Nós temos um curso totalmente voltado à maternidade atípica, eu vou deixar, eu sempre deixo, né, aqui na descrição. Um curso onde você pode fazer também uma mentoria, né, onde eu atendo individualmente, então é um momento que a gente pode ter um contato melhor, que eu posso estar comparando, né, muitas vezes eu faço essa comparação de resultados de exame, de como que foi, o que falaram sobre a Helena, coisas que realmente não dá pra gente colocar em todos os vídeos, que senão fica realmente uma coisa muito, muito longa. E também, cada caso é um caso, né? Cada criança é individual. E nós temos esse curso que com certeza pode te ajudar muito. Não é vergonhoso a gente pedir ajuda, a gente entender que a gente necessita de ajuda nesses momentos. E certamente, né? Quem já passou por isso tem algo a acrescentar na sua vida, você pode ter certeza. E outra coisa, eu sempre recebo as mulheres... um minutinho pra passar o blush, né, gente? Senão eu nunca sei onde que eu passo. As mulheres sempre falam comigo o seguinte: mas você é tão forte, eu queria ser assim forte. E eu vou te dizer, gente, tudo nessa vida que a gente tem é construído. Eu não estava nem um pouco forte quando eu estava recebendo os diagnósticos, quando eu estava de consultório em consultório, não estava forte. Eu sofria muito, eu chorava todos os dias, então eu não era forte, eu não sabia o que ia acontecer com a minha filha. É super normal se você está passando por esse momento e você está se sentindo desse jeito. E o que eu tenho para dizer para você é que você vai voltar a sorrir ainda, você vai chegar nesse patamar também de estar feliz, de ter entendido, aceitado o diagnóstico da sua criança. É claro que em momento nenhum eu vou dizer para você que vai ser fácil. As demandas elas vão surgindo conforme a idade da criança, ou então hoje uma coisa que não é preocupação, pode ser que se torne preocupação daqui a um certo tempo, mas esse primeiro momento, ele vai passar, você vai chegar num ponto em que você já vai ter compreendido melhor, em que você vai saber levar melhor. Depois que a criança nasce, a gente consegue ter uma ideia melhor de como que essa criança como que ela vai responder aos tratamentos. Então, tudo passa. Quando as pessoas geralmente me procuram, estão acabando de receber o diagnóstico
E eu, né, a Helena já tem 3 anos, então já tem 3 anos que eu convivo com isso. É óbvio que tem muita coisa que eu não passei, tem muita coisa que eu ainda também preciso de ajuda, né? Sempre uma mãe que já está um pouco mais à frente, que já tem um conhecimento melhor, ela tem algo a acrescentar. E só que tudo isso foi construído, né? Hoje, o poder olhar e entender um pouco mais, gente, eu sempre me faço isso, eu sempre me borro, eu vou pegar depois um cotonete aqui e vou tentar tirar isso. Entender e compreender melhor o diagnóstico e entender o que pode ser feito, né, os tratamentos, o que a gente pode buscar para melhorar, tudo isso é construído e tudo isso é aprendido. Então, se você está agora aí recebendo os exames, é super normal que você não saiba lidar com isso e que você pense que você não vai dar conta. Eu também pensei, eu também sofri muito, mas hoje eu consigo ser feliz com a minha maternidade. Não é fácil? Claro que não. Existem muitas preocupações, muitas fases que ainda virão, mas pode ser uma maternidade muito feliz como qualquer outra. Basta a gente se empenhar, a gente buscar, né? Buscar um conhecimento para ajudar essa criança, buscar coisas que nos fortaleçam. Está uma maravilha aqui, Gente, que bad. Agora, os entregadores já sabem que eu trabalho em casa, né? Fico em casa, eles chamam no vizinho. Se o vizinho não tá, eles vêm tocar minha campainha, acorda minha filha e eu tenho que receber a encomenda. Mas enfim, né? Resumindo, se você está passando por esse momento agora de receber o diagnóstico, eu sei que é um momento muito desafiador, que é um momento muito difícil mesmo, mas a boa notícia é que vai passar, tá? Daqui a algum tempo também você vai estar mais forte, você vai estar compreendendo melhor tudo o que está acontecendo e você vai perceber que existe alegria e que ser mãe de uma criança atípica também é tão bom quanto ser mãe de uma criança típica. E eu convido você a continuar aqui, né? Porque eu tô sempre trazendo conteúdo a respeito e vai ser muito bom ter você por aqui. E também convido você a seguir a gente lá no Instagram, a página @mãesoueu1, e lá eu sempre compartilho a minha rotina com a Helena. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.